dia, crianças! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História. E na nossa aula de História de hoje, crianças, nós vamos falar sobre museus. Vocês já foram em algum museu? Vocês já tiveram essa oportunidade de ir a algum museu? Eu, particularmente, nunca tive essa oportunidade, mas eu acredito que o museu deve ser, assim, uma coisa muito legal, sabe? Porque ele conta histórias. Na verdade, o museu, ele ajuda a contar a história da humanidade. Se nós não tivéssemos esses artefatos, tudo isso que conta essa história, nós provavelmente não saberíamos como viviam os homens lá das cavernas, né? Então, eu pergunto para vocês, afinal, por que existem museus? Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber. Então, qual é a sua dúvida? Por que existem os museus? Por quê? Tati, você já foi no museu? Já. Já? Sim, eu já fui no Museu Afro-Brasileiro. Ah, é? O que você viu lá no museu? Um osso de dinossauro. É mesmo, né? Porque dinossauro não existe mais, só dá pra ver no museu, né? Por que existem os museus, você sabe? Pra guardar as coisas antigas. Mas minha avó tem um armário na casa dela cheio de coisa antiga. Mas por que existem os museus? Pra aprender sobre bicho, futebol. Acho que é pra mostrar a história do país. Ah, é? Então tem vários objetos antigos? Hum. E pra falar sobre museus, eu encontrei a Paula, tudo bem? Tudo bom, Ludi? Tudo ótimo. Ô, Paula, você é curadora? Sim, você sabe o que é isso? Curadora não cura as pessoas. Eu tava pensando nisso, sabia? Eu imaginei. Então, o que eu faço? Quando tem uma exposição, eu escolho as obras que vão para essa exposição. Então você é a pessoa certa pra me ajudar. Por que existem os museus, né? Eu queria saber essa resposta. Essa pergunta é muito boa. Os museus, eles existem para guardar alguns objetos especiais. E depois a gente pode ver isso no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos o meu filho vai poder ver o que foi feito hoje. Eu adoro os museus. Eu também. Tem museus com temas específicos. Eles podem falar de futebol, da língua portuguesa, ciência, história de um país, escritor e um montão de coisa. Tem museus de arte, por exemplo, que mostram quadros, esculturas, instalações, vídeos, um montão de coisa para todo mundo ver. Sabe, Ludi, no museu existem obras permanentes, elas ficam lá o tempo todo, enquanto outras são temporárias. Elas vão, participam de uma exposição e depois vão para outros lugares. E todo mundo pode ver, não é? Isso mesmo. E posso te contar outra coisa? Conta, eu adoro aprender coisa nova. Essa coleção permanente se chama acervo. Acervo! Mais uma palavra nova que eu aprendi hoje. Já aprendi curadora. E agora sim. É isso aí! Que legal! Eu fiquei muito feliz com a sua explicação, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, Ludi. Até ganhei beijo! E aí, Ticulicos, entenderam tudo? Agora entendi, Ludi. Tchau. E aí, crianças, o que vocês acharam desse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês? Eu achei ele super legal, porque ele responde essa pergunta: por que existem museus? Gente, os museus, eles existem para contar histórias, certo? Então agora nós vamos pegar o nosso livro de história e lá na página 15, onde fala: os museus guardam muitas histórias. Os museus, pessoal, eles são espaços onde são guardados objetos de grande importância histórica ou cultural, certo? Como os quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas, utensílios, entre outros. Existem diversos tipos de museus. Há museus de arte, museus de história, ciências, de biografias, que é histórias de vida de pessoas, entre muitos outros tipos de museu. Aqui na página 15, ele vai mostrar alguns exemplos de museu. Observem, esse primeiro aqui é o Museu de Brinquedos de Belo Horizonte, onde são expostos brinquedos de crianças de diferentes épocas. Olha só que legal!
Esse parece um cavalinho de pau, né? É um cavalinho de pau. Gente, olha só, parece um triciclo esse aqui também. Legal. Bom, aqui ao lado tem o Museu Exploratório de Ciências, que é localizado na cidade de Campinas. Os visitantes aprendem sobre meteorologia, astronomia e diferentes tecnologias. Olha só que bacana, gente. Aqui ele tem como se fosse um telescópio que você consegue ver as estrelas, sabe? Você consegue ver as constelações. E isso é muito bacana. Tinha muita vontade mesmo de ir. Aqui também, ó, lugar onde uma pessoa morou pode também se transformar em um museu. Olha só que interessante. A casa da poeta Cora Coralina, que é uma das minhas poetas preferidas, na cidade de Goiás, virou um museu para preservar a memória dessa escritora. Olha só, aqui a casa dela e a casa dela virou um museu que conta a história da própria poeta. Tem também aqui do lado o Museu do Oscar Niemeyer, certo? Que é onde é possível você encontrar esculturas, pinturas, fotografias e muitas outras expressões de artes. Interessante também. Agora vamos lá para a próxima página. Os museus, galerinha, eles são lugares que guardam a memória da sociedade e das pessoas que trabalharam e produziram diferentes saberes, artes e ofícios, né? Esses ofícios, na verdade, são atividades de trabalho que necessitam habilidades e técnicas aí específicas. Então, o museu, ele conta a história de uma maneira geral. Olha só, eu contei para vocês que existem museus de história, museus de arte, museus de tecnologia, museu de mídias visuais. Então, existem aí museus que contam várias histórias, né? Geralmente, para cada item exposto, no caso, objeto, quadro, escultura, enfim, há uma plaquinha com a informação a respeito dele. Por exemplo, nessa informação tem que ter quem produziu, título, ano que foi produzido e também de que material é feito aquela obra, certo? Além dos museus, as bibliotecas e os arquivos públicos também guardam histórias das cidades. Nesses locais podem ser encontrados documentos escritos, fotografias, jornais e revistas. Então, vocês percebem que tanto o museu quanto a biblioteca e os arquivos públicos, eles são lugares que eles contam a história, né? Então, são lugares bem importantes. Agora, lá na página 16, nós temos a parte do Eu Faço Parte da História, certo? Onde vocês terão duas atividadezinhas aí, cada uma de 3 questões. Vamos lá. Mas, afinal, o que foi que nós aprendemos durante este capítulo de história? Primeira coisa, nós aprendemos que ruas, praças e monumentos revelam as histórias dos moradores das cidades. Aprendemos também que as mudanças elas aconteceram, na verdade, e transformaram as paisagens das cidades. Mesmo assim, é possível, na verdade, encontrar elementos do passado que permaneceram e nos ajudam a contar a história daquele lugar. Nós percebemos também que no passado, em muitas praças, havia coretos para apresentação artísticas e chafarizes para fornecimento de água aos moradores. Os museus, eles contribuem, pessoal, para a preservação da memória das sociedades, dos grupos e das pessoas. Então, assim, nós aprendemos tudo isso durante esse capítulo. E nós percebemos também que a história, ela está ligada a tudo. Ela está ligada à rua que nós moramos, às transformações que as nossas cidades passam, aos elementos que continuam intactos e ajudam a contar a história, em museus que também contam histórias. Então, a história, ela está envolvida em tudo e ela é muito, muito, muito importante, porque ela fala muito sobre nós e sobre de onde nós viemos, certo? Então, nossa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante. Super beijo para vocês, um super abraço no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!